Você não encontrou este vídeo por acaso. Algo em você já sabe disso. Existe uma diferença clara entre quem está apenas assistindo e quem foi trazido até aqui, porque a nova linha do tempo já está se organizando ao redor da sua frequência. E essa diferença não é pequena. Ela define tudo o que você vai experimentar daqui para frente. Antes de continuar, faça algo. Escreva nos comentários apenas uma palavra: escolhido. Não pense muito, apenas escreva. Esse ato simples já começa a alinhar sua atenção com o que você está prestes a compreender. Agora respire, porque o que você vai ouvir não é informação nova, é reconhecimento. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo parece silencioso demais, em que as pessoas ao seu redor continuam fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas conversas, e você simplesmente não consegue mais participar daquilo com a mesma energia de antes. Não é tédio, não é superioridade, é frequência. Você começou a vibrar em outra faixa, e quando isso acontece, o mundo antigo não te segura mais. Muitos espectadores vão pausar aqui e pensar: será que isso é real? Ou apenas algo que eu quero acreditar? Essa dúvida já é o primeiro sinal, porque quem não está nessa transição nem sequer se questiona. Continua no automático. Continua achando que esforço resolve tudo. Continua acreditando que a realidade acontece para você, e não através de você. Mas você não está mais conseguindo acreditar nisso. Algo dentro de você começou a perceber que existe outra forma de operar. E essa percepção não veio de um livro, veio de dentro. Aqui está o que ninguém te disse ainda. Você não falhou. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. Tudo o que você viveu até agora foi necessário para te trazer até esta frequência exata. Cada confusão, cada frustração, cada momento em que você olhou ao redor e pensou: não pode ser só isso. Tudo isso foi calibração. Seu sistema interno estava se ajustando para suportar outra realidade. E agora você está pronto. Não porque você conquistou algo, mas porque você parou de resistir ao que você já é. Vamos corrigir algo que te ensinaram errado. Te disseram que criar a realidade exige esforço, que você precisa lutar, provar, convencer o universo de que merece. Mas veja, isso só faz sentido se você ainda acredita que está separado da realidade. Se você ainda acredita que o mundo está do lado de fora e você está do lado de dentro tentando alcançá-lo. Mas não é assim que funciona. Você não cria a realidade, você emite uma frequência. E a realidade responde organizando tudo ao redor dessa frequência. Como um rádio, você não cria a música, você sintoniza a estação. Então, o que acontece quando você muda de estação? Tudo muda. Não porque você forçou, mas porque a nova frequência já carrega outra versão de tudo. Outras pessoas, outras oportunidades, outras sincronicidades. E o mais importante, outra versão de você mesmo. A versão que já vive na linha do tempo que você está escolhendo agora. Essa versão não está no futuro. Ela já existe e você começa a acessá-la no momento em que para de tentar se tornar algo e simplesmente sustenta o estado do ser daquilo que você quer experimentar. Aqui está o que muitos espectadores estão sentindo agora: cansaço, silêncio interno, confusão sobre o próximo passo, vontade de parar tudo e apenas existir por um tempo. E isso não é depressão, não é falta de propósito. É o intervalo, é o espaço entre duas realidades. Quando você muda de frequência, existe um momento em que o antigo ainda não acabou completamente, mas o novo ainda não se manifestou de forma visível. Você está no meio, e no meio tudo parece parado, mas não está. Está se reorganizando. Nesse intervalo, muitas pessoas entram em pânico, começam a forçar, voltam para o esforço, tentam controlar. E quando fazem isso, o que acontece? Elas voltam para a frequência antiga, porque esforço é a linguagem da separação,
É a energia de quem ainda acredita que precisa provar algo para alguém. Mas a nova linha do tempo não responde a esforço. Ela responde a alinhamento. E alinhamento não é algo que você faz, é algo que você permite. Pense assim: você está numa estrada, e a estrada tem várias faixas. Cada faixa é uma linha do tempo. Cada linha do tempo carrega uma versão diferente da sua vida. Na faixa onde você estava antes, você precisava lutar por tudo. Convencer, provar, esperar. Na nova faixa, as coisas fluem. Não porque são mais fáceis, mas porque você está vibrando na mesma frequência das coisas que você quer. Então, elas simplesmente aparecem. Não como milagre, mas como resposta natural. E aqui está a parte que poucas pessoas entendem. Você não muda de faixa fazendo algo diferente. Você muda de faixa sendo diferente. E ser diferente não significa mudar sua personalidade. Significa parar de sustentar a frequência do medo, da dúvida, da falta. Significa começar a sustentar a frequência da certeza, da presença, da abundância interna. E isso não é afirmação, não é visualização, é estado, é o lugar de onde você opera. A realidade não responde ao que você diz, não responde ao que você deseja, ela responde ao que você emite. E você emite o tempo todo, em cada pensamento, em cada reação, em cada escolha. Se você escolhe a partir do medo, você emite medo. Se você escolhe a partir da confiança, você emite confiança. E o universo não julga. Ele apenas organiza a realidade ao redor daquilo que você está emitindo. Como um espelho. Fiel, preciso, neutro. Então, quando você olha para a sua vida agora e vê algo que não quer, a pergunta não é: por que isso está aqui? A pergunta é: qual frequência eu estava sustentando quando isso se organizou? E mais importante, qual frequência eu estou sustentando agora? Porque se você mudar agora, a realidade começa a se reorganizar agora. Não amanhã. Não depois que você provar algo. Agora. Mas existe algo que você precisa entender sobre responsabilidade. Responsabilidade não é culpa. Quando você percebe que está sustentando uma frequência, você não está sendo culpado por nada. Você está apenas percebendo o poder que sempre teve. E quando você percebe esse poder, você pode usá-lo conscientemente, não para controlar tudo, mas para escolher de onde você opera. E essa escolha muda tudo. Aqui está o que acontece quando você escolhe conscientemente. Você para de reagir. Você para de tentar consertar tudo. Você para de esperar que algo externo mude para então você se sentir diferente. Você inverte a ordem. Você muda internamente primeiro. E quando você faz isso, o externo não tem escolha. Ele precisa se ajustar. Porque a realidade externa é apenas o reflexo da realidade interna. Sempre foi. Você só não sabia disso antes. Agora vamos falar sobre a nova linha do tempo. Não como conceito abstrato, mas como algo real que você pode sentir agora. A nova linha do tempo é a faixa onde você não precisa mais lutar contra si mesmo, onde você não precisa provar nada, onde você simplesmente existe na frequência daquilo que você quer e a vida responde trazendo essa experiência para você. Mas essa faixa só está disponível para quem parou de operar a partir da carência, porque carência é a frequência que mantém você na faixa antiga. E aqui está a parte difícil. Você não pode fingir que não tem carência. Você precisa reconhecê-la, olhar para ela, e então escolher não operar a partir dela. Isso não significa negar o que você quer. Significa querer a partir da abundância, não da falta. Significa querer porque você já se sente completo, não porque você precisa daquilo para se sentir completo. E essa diferença sutil muda tudo, porque muda a frequência da sua escolha. Veja, quando você escolhe algo a partir da falta, você está dizendo para o universo: eu não tenho isso. E o universo responde: correto,
você não tem. Quando você escolhe algo a partir da abundância interna, você está dizendo, eu já sou isso. E o universo responde, correto, aqui está a experiência disso. A realidade não discute com você, ela apenas reflete. Então a pergunta não é, como eu consigo o que eu quero? A pergunta é, quem eu preciso ser para já vibrar na frequência daquilo que eu quero? E quando você responde essa pergunta honestamente, você percebe algo. Você já pode ser isso agora. Você não precisa esperar. Você não precisa conquistar nada antes. Você apenas precisa parar de se comportar como alguém que não tem e começar a se comportar como alguém que já é. E isso não é ilusão, não é fingimento, é alinhamento. É você reconhecendo que a versão de você que já vive na realidade que você quer já existe. E você pode acessar essa versão agora, não no futuro, agora. Só que você acessa através do estado interno, não através da ação externa. Primeiro você se torna, depois você age. E quando você age a partir do ser, a ação se torna effortless, sem esforço, porque você não está tentando alcançar algo. Você está expressando algo que já é. Aqui está onde muitas pessoas travam. Elas querem saber os passos, querem saber o que fazer. Mas a nova linha do tempo não responde a fazer, ela responde a ser. E ser não tem passos. Ser é um estado. Você escolhe o estado, você sustenta o estado. E o estado reorganiza tudo ao seu redor. As ações certas aparecem. As pessoas certas aparecem. As oportunidades certas aparecem. Não porque você planejou, mas porque você está vibrando na frequência onde essas coisas já existem. E o mais interessante, quando você começa a operar assim, você percebe que tudo o que você queria sempre esteve disponível. Sempre esteve na sua frequência. Você só não estava sintonizado. Você estava sintonizado na faixa da luta, da prova, do esforço. E naquela faixa, você só consegue acessar as coisas que exigem luta, prova, esforço. Mas quando você muda de faixa, quando você sintoniza na frequência do fluxo, da confiança, da certeza, você acessa outra versão da mesma vida. Uma versão onde as coisas simplesmente acontecem. Não por sorte, mas por alinhamento. Agora vamos conectar isso com a sua vida prática, com dinheiro, com trabalho, com relacionamentos. Porque muitas pessoas ouvem isso e pensam, bonito, mas e a conta no final do mês? E aqui está a verdade. A conta no final do mês também responde à frequência. Se você olha para a conta a partir do medo, você emite medo. E o dinheiro, que é apenas energia em movimento, não flui em direção ao medo. Ele flui em direção à confiança. Não confiança cega, confiança fundamentada. A confiança de quem sabe que está alinhado com a fonte. Então, quando você olha para a conta, você pode escolher. Você pode escolher operar a partir do medo e começar a forçar, a controlar, a entrar em pânico. Ou você pode escolher operar a partir da confiança e perguntar, o que eu posso fazer agora, a partir deste estado que esteja alinhado com a solução? E quando você faz essa pergunta, algo muda. Você para de tentar controlar o resultado e começa a confiar no processo. E quando você confia no processo, o processo responde, não instantaneamente, mas inevitavelmente. Muitos espectadores vão ouvir isso e pensar, mas eu já tentei confiar e não deu certo. E aqui está o que aconteceu. Você não confiou, você esperou. E esperar não é confiar. Esperar é resistir disfarçada de paciência. Confiar é agir. Mas agir a partir da certeza, não da dúvida. Agir porque você sabe que está alinhado, não porque você está tentando forçar um resultado. E essa diferença é tudo, porque muda a frequência da ação. Então, o que você faz quando nada parece estar funcionando? Quando você já tentou tudo e nada mudou, você para. Você para de tentar. Você para de forçar.
Você para de esperar que algo externo mude para você, então mudar internamente. Você inverte isso. Você muda internamente primeiro. Você escolhe o estado. Você sustenta o estado. E você permite que a realidade se reorganize ao redor desse estado. Sem pressa, sem desespero, com certeza silenciosa. E aqui está o que acontece quando você faz isso. Tudo começa a se mover. Não da forma que você esperava, mas da forma que é necessária. Pessoas saem da sua vida. Outras entram. Situações que pareciam sólidas começam a desmoronar. Outras começam a se formar. E no meio de tudo isso, você percebe algo. Você está bem. Você está sustentando um estado interno que não depende do caos externo. E quando você sustenta esse estado, o caos externo começa a se organizar. Não porque você controlou, mas porque você parou de resistir. A resistência é o que mantém você preso. Não a situação, a resistência. Quando você resiste ao que é, você ancora sua frequência no problema. E quando você ancora sua frequência no problema, você continua criando variações do mesmo problema. Mas quando você aceita o que é, sem resignação, apenas como ponto de partida, você libera a resistência. E quando você libera a resistência, você libera energia. E essa energia está disponível para criar algo novo. Aqui está algo que poucas pessoas entendem. Você não precisa saber como, você só precisa saber quem. Quem você precisa ser para vibrar na frequência daquilo que você quer. Quando você responde isso e se torna isso, o como aparece. As portas aparecem, as conexões aparecem, as ideias aparecem. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E permitir não é passividade, é inteligência. É você reconhecendo que o universo tem mais recursos do que sua mente pode imaginar. E quando você confia nesses recursos, eles se revelam. Agora vamos falar sobre o silêncio antes do salto. Porque muitos espectadores estão vivendo isso agora. Você sente que está prestes a mudar de nível. Você sente que algo grande está chegando, mas nada está acontecendo. Externamente, tudo parece igual. E isso cria dúvida. Você começa a pensar, será que eu estou imaginando isso? Será que nada vai mudar de verdade? E aqui está a verdade. O silêncio antes do salto é real. É necessário, é onde a nova frequência se estabiliza antes de se manifestar. Pense num lançamento. Antes do foguete decolar existe uma contagem regressiva, e nessa contagem tudo parece parado, mas não está. Estão checando sistemas, estão calibrando, estão preparando, e quando tudo está pronto, o foguete decola. E quando decola, não há dúvida. É inevitável. É claro. É poderoso. A mesma coisa acontece com você. O silêncio que você está sentindo não é ausência, é preparação. E quando a preparação estiver completa, você vai se mover. E quando você se mover, não vai parecer esforço. Vai parecer fluxo. Mas enquanto você está nesse silêncio, o que você faz? Você não força, você não entra em pânico, você sustenta o estado. Você continua vibrando na frequência daquilo que você quer, mesmo sem evidência externa. E isso não é fé cega, é fé informada. É você confiando no processo porque você entende o processo. Você entende que a realidade externa sempre atrasa. Ela responde, mas responde com delay. Então você precisa sustentar a frequência tempo suficiente para que a realidade tenha tempo de se reorganizar. E quanto tempo é suficiente até que você não precise mais que ela mude para você estar bem? Esse é o paradoxo. Quando você não precisa mais que algo mude, é quando muda. Porque quando você não precisa mais, você não está mais emitindo carência. Você está emitindo plenitude. E plenitude atrai mais plenitude, não como prêmio, mas como resposta natural. A realidade apenas reflete. E quando você reflete plenitude, você recebe plenitude. De volta. Sempre. Sem exceção.
Então, o que você faz agora? Você escolhe. Você escolhe o estado. Você escolhe ser a versão de você que já vive na realidade que você quer. E você sustenta essa escolha. Não por um dia, não até algo mudar, mas como forma de operar, como nova identidade. E quando você faz isso, algo interessante acontece. Você para de se preocupar com quando vai mudar, porque você já mudou internamente. E quando você muda internamente, o externo não tem escolha. Ele precisa acompanhar, não no seu tempo, mas no tempo certo. Aqui está onde muitos espectadores vão resistir. Eles vão pensar, mas eu preciso de resultado agora. Eu preciso de dinheiro agora. Eu preciso de solução agora. E essa urgência é exatamente o que bloqueia o fluxo, porque urgência é medo disfarçado de pressa, e medo contrai. E quando você contrai, você bloqueia o fluxo. Então, o que você faz? Você reconhece a urgência. Você sente ela. E então você escolhe não operar a partir dela. Você escolhe operar a partir da confiança, mesmo sem evidência. Especialmente sem evidência. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você faz isso, quando você escolhe a confiança sem evidência, você está enviando um sinal claro para o universo. Você está dizendo, eu não preciso de prova para acreditar. Eu acredito porque eu escolho acreditar. E quando você envia esse sinal, o universo responde com evidência. Não antes, depois. A evidência vem para confirmar a frequência, não para criá-la. Então, você precisa criar a frequência primeiro. E você cria através da escolha consciente. Agora, vamos ser claros sobre algo. Escolher a frequência não significa ignorar a realidade. Significa não deixar que a realidade externa defina a sua frequência interna. Você pode reconhecer que a conta está vencida e, ainda assim, escolher operar a partir da confiança. Você pode reconhecer que o relacionamento está difícil e, ainda assim, escolher operar a partir do amor. Você pode reconhecer que a carreira está travada e, ainda assim, escolher operar a partir da certeza, porque o estado interno não depende da situação externa. Nunca dependeu, você só achava que dependia. E quando você percebe que não depende, você se liberta. Você para de ser refém das circunstâncias. Você para de esperar que tudo esteja perfeito para então você se sentir bem. Você se sente bem agora. E quando você se sente bem agora, você emite bem agora. E quando você emite bem agora, você atrai bem. De volta. Como resposta. Como reflexo. Como inevitabilidade. Então aqui está o que você precisa entender sobre ser escolhido pela nova linha do tempo. Você não foi escolhido por alguém fora de você. Você foi escolhido por você mesmo, no momento em que você decidiu parar de operar a partir do medo e começar a operar a partir da confiança. No momento em que você decidiu parar de resistir e começar a permitir. No momento em que você decidiu parar de forçar e começar a fluir. Nesse momento, você se escolheu. E quando você se escolhe, o universo confirma. Não com palavras, com experiências, com sincronicidades, com fluxo. E esse fluxo não é algo que você alcança. É algo que você permite. Você permite parando de bloquear. E você bloqueia toda vez que opera a partir do medo, da dúvida, da carência. Então a solução não é adicionar mais esforço, é remover mais bloqueio, é parar de resistir, é parar de controlar, é parar de tentar provar e começar a confiar, começar a permitir, começar a ser. E ser não é complexo, ser é simples. Você apenas escolhe. A cada momento, a cada pensamento, a cada reação, você escolhe de onde você opera, e quando você escolhe conscientemente, você para de ser vítima das circunstâncias e começa a ser criador das experiências, não porque você controla tudo, mas porque você escolhe a frequência. E a frequência define tudo.
Agora, aqui está o que você pode fazer agora mesmo. Não amanhã, não depois de terminar este vídeo. Agora, você pode escolher um estado, qualquer estado que represente aquilo que você quer experimentar. Confiança, paz, abundância, clareza, amor. Escolha um e por um momento apenas sustente esse estado. Não faça nada, apenas seja, apenas sinta. E enquanto você sente, perceba algo. Nada externo precisa mudar para você sentir isso. Você pode escolher sentir isso agora. E quando você percebe isso, você percebe o poder que sempre teve. E esse poder não é sobre manifestar coisas, é sobre manifestar estados. E quando você manifesta o estado, as coisas aparecem como consequência natural. Não porque você forçou, mas porque você está vibrando na frequência onde essas coisas já existem. E quando você vibra nessa frequência tempo suficiente, essas coisas se tornam visíveis na sua realidade, na sua experiência, na sua vida. Então o trabalho não é atrair, o trabalho é vibrar. E quando você vibra conscientemente, você atrai automaticamente, não como magia, como física. Frequência atrai frequência equivalente. Sempre, sem exceção. Então, se você quer experimentar abundância, você precisa vibrar abundância. E você vibra a abundância não quando você tem muito, mas quando você se sente pleno com o que você tem. E quando você se sente pleno, você para de emitir carência. E quando você para de emitir carência, a abundância pode fluir. Porque não há mais bloqueio. E aqui está algo que vai mudar a forma como você vê tudo. Pequenas mudanças internas criam grandes reorganizações externas. Você não precisa mudar tudo. Você só precisa mudar uma coisa: o estado de onde você opera. E quando você muda o estado, tudo o que você faz muda. Todas as suas escolhas mudam. Todas as suas reações mudam, e quando suas escolhas e reações mudam, sua realidade muda. Não instantaneamente, mas inevitavelmente. Então pare de esperar grandes mudanças externas. Comece com pequenas mudanças internas. Escolha um pensamento diferente. Escolha uma reação diferente. Escolha um estado diferente. E sustente. E continue sustentando, mesmo quando nada parece mudar. Especialmente quando nada parece mudar, porque é no silêncio que a reorganização acontece. E quando a reorganização estiver completa, você vai ver. Você vai ver tudo mudando ao mesmo tempo. Não porque você forçou, mas porque você sustentou. Agora vamos trazer isso para algo ainda mais claro. A nova linha do tempo não é um lugar, é uma frequência. E você não vai para ela. Você a sintoniza. E você sintoniza através da escolha consciente de quem você decide ser. Não amanhã. Hoje. Não quando tudo estiver resolvido. Agora. Mesmo com tudo ainda indefinido. Você escolhe o estado. E você sustenta. E você permite que a realidade se reorganize. Porque ela vai. Não no seu tempo, mas no tempo dela. E quando ela se reorganiza, você vai saber, porque tudo vai fluir, não porque ficou fácil, mas porque você parou de resistir. E aqui está o que você precisa integrar agora. Tudo o que você ouviu até aqui não é teoria, é prática. É algo que você pode aplicar agora. Não precisa esperar, não precisa entender tudo. Você só precisa escolher. Escolher o estado. E começar a viver a partir dele. E enquanto você vive a partir dele, vai perceber algo. As coisas começam a fazer sentido. As sincronicidades aumentam. As portas começam a aparecer. E você vai saber que não foi sorte. Foi alinhamento. Foi você escolhendo conscientemente a frequência. E a frequência respondendo com experiências equivalentes. Então agora você tem uma escolha. Você pode voltar para a frequência antiga, pode continuar operando a partir do medo, da dúvida, do esforço.
Ou você pode fazer diferente. Pode escolher a nova frequência e sustentar, mesmo sem evidência, especialmente sem evidência. Porque a evidência vem depois, sempre vem depois, e quando vem, você vai saber. Você foi escolhido pela nova linha do tempo, não porque você é especial, mas porque você escolheu ser. E para te ajudar a integrar isso de forma prática, existe algo que vai facilitar todo esse processo: o caderno de cocriação e gratidão. Nele, você vai encontrar o passo a passo da técnica que eu mencionei aqui. Não é complexo, não é difícil, é simples, mas é poderoso, porque te guia exatamente para o estado de onde você precisa operar. E quando você opera desse estado, tudo muda. Não como promessa, como experiência. O link está disponível. E se algo em você reconheceu o que foi dito aqui, clique no link. Comece agora. Não amanhã, agora, porque o agora é onde tudo acontece. Sempre foi. Você só não sabia disso antes. Respire, sinta e permita que tudo se reorganize ao redor da frequência que você acabou de escolher, porque você já foi escolhido. Você só precisava reconhecer isso. E agora você reconheceu. Então deixe que a nova linha do tempo se revele, não com pressa, com certeza, silenciosa, profunda, inevitável. Este conteúdo foi desenvolvido com apoio de ferramentas de inteligência artificial utilizadas como recurso criativo e organizacional, mantendo a curadoria humana em todo o processo.